Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aula então é uma aula de resolução de exercícios dos temas relacionados à refração e interferência da luz. Nosso primeiro exercício então temos o seguinte: um raio de luz monocromático incide na superfície de separação entre dois meios com índice de refração igual a 1,5 e 2, passando do menor para o maior índice. Determine o ângulo de refração, sabendo que o ângulo de incidência é de 30 graus. Para resolver esse problema, então, a gente vai lançar a mão da lei de Snell-Descartes, relacionando os ângulos de incidência e refração com os índices de refração dos dois meios. Então, a gente tem ali seno de θ1 dividido por seno de θ2, ele é igual a N2 dividido por N1, referindo-se então ao índice 1 como o ângulo de incidência, né, o meio de incidência, e o índice 2 como o meio de refração. Deixando então na equação aqui de Snell-Descartes todos os termos referentes à incidência do lado esquerdo, N1 seno de θ1, e todos os termos relacionados então com a refração do lado direito, N2 seno de θ2. Agora então podemos substituir os valores fornecidos pelo problema para a gente. Então N1 vale 1,5, seno de 30 graus, que é o ângulo de incidência, que é igual a N2 valendo 2, vezes seno de θ2, que é o que o problema pede para a gente encontrar. Nesse caso então, a gente vai operar aqui o lado esquerdo, a gente tem então 0,75, que é igual a 2 vezes seno de θ2, isolando então seno de θ2, temos 0,75 dividido por 2, que é igual a 0,375. O problema pede para a gente o ângulo, portanto então vamos tirar o arcseno desse valor, então θ2 é o arcseno de 0,375, que nesse caso então chega a um ângulo de 22 graus. Próximo problema. Há uma série de fenômenos observáveis que ocorrem na atmosfera terrestre que são determinados pela refração da luz ao percorrê-la. São exemplos o arco-íris, a formação de halos ao redor da Lua, a posição aparente dos astros mais elevada que a real, o fenômeno da miragem no deserto, a aurora boreal. A refração é um fenômeno da mudança na velocidade da propagação da luz ao passar de um meio transparente para o outro. Considere um raio luminoso que forma ângulos iguais a 45 graus e 60 graus, com a superfície que separa o vácuo do meio transparente e homogêneo M, como representa na figura. Determine a velocidade da luz no meio M. Então aqui a gente tem nessa figura aqui, esse meio aqui que é o vácuo, a parte de cima, a parte de baixo, então é o que a gente está chamando de meio M. E o problema então deu para a gente aqui os ângulos com relação à superfície aqui do dióptro desses dois meios. Tá? Então eu tenho aqui 45 graus e 60 graus. A resolução então desse problema aqui, antes de mais nada, a gente vai definir algumas variáveis como a gente vai chamar eles. Tá? Então eu vou chamar aqui de θi, que vai ser o ângulo de incidência, ou seja, do lado ali do vácuo. θr é o ângulo de refração, que diz respeito então ao meio M. C é a nossa velocidade da luz no vácuo, como a gente já demonstrou em outras aulas, ela vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E Vm é a velocidade da luz no meio M. Tá? Bem, a solução então desse processo aí de refração, a gente leva em consideração de novo ali a lei de Snell, tá? Só que agora a gente vai levar em consideração ali a relação da lei de Snell com os ângulos e também com as velocidades desses dois meios. Então a gente tem ali que o seno de θi dividido por seno de θr
é igual à razão da velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio m. Dessa forma, então, a gente precisa encontrar quanto que vale aqueles ângulos tetas lá, porque os ângulos teta que ele foi dado no problema é com relação aqui ao dióptro, não com relação à linha normal do meu sistema. Então a gente traça aqui uma linha perpendicular aqui à separação dos dois meios, essa tracejada, e o que a gente precisa encontrar então, o ângulo de incidência que é definido ali pela lei de Snell, é esse ângulo aqui, θi, e o ângulo de refração, θr, é esse ângulo aqui. Para encontrar esses valores, a gente vai então considerar que isso daqui é um ângulo reto, tá? Portanto 90 graus, portanto eu tenho que a divisão desse ângulo de 90 graus em duas partes teria 45 graus mais o ângulo de incidência θi, o que vai dar para a gente então que θi ele vai valer 45 graus. O mesmo raciocínio a gente aplica também para o ângulo de refração. Então o ângulo completo ali tem que valer 90 graus, que vai ser a soma desses 60 graus fornecido, mais θr, que é o ângulo de refração. Nesse caso, então, θr ele vai valer 30 graus para a gente. Conhecido então esses valores, agora basta então a gente substituir na nossa lei de Snell para a gente encontrar então o valor da velocidade m. Então eu tenho aqui seno de 30 dividido por seno de 45, que é igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz, dividido pela velocidade no meio m, que é esse meio aqui que a gente quer encontrar essa velocidade. Bem, isolando então Vm aqui, que é o nosso interesse, temos então 3 vezes 10 oitava vezes seno de 30 dividido pelo seno de 45. Efetuando essas operações aqui, a gente tem então que a velocidade da luz no meio m, ela vai valer 2,12 vezes 10 oitava metros por segundo. Portanto, ela é menor do que a velocidade da luz no vácuo, o que já era de se esperar. Então, ele está condizente aí com o resultado esperado, sendo menor do que aquele da velocidade da luz no vácuo. Bem, o próximo problema então a gente tem o seguinte: um feixe de luz proveniente do meio A propaga-se em direção à superfície de separação com um meio B. Se o índice de refração do meio B em relação ao meio A é 1,25, ao sofrer a refração, o feixe da luz teve sua velocidade reduzida em quanto? Então a gente quer saber então quantas vezes ou quantos por cento foi reduzido essa velocidade. Então, para isso então, a gente vai utilizar novamente a nossa velha conhecida lei de Snell. A gente vai partir aqui da razão entre os índices de refração dos dois meios, tá? Nesse caso então a razão de NB dividido por NA, que são os índices de refração dos meios B e A respectivamente, é igual a 1,25, como foi fornecido ali no problema. O que implica então para a gente que NB é igual a 1,25 vezes o valor do índice de refração A. Bem, ele quer saber então quantas vezes a velocidade é maior, então a gente pode também escrever aqui o índice de refração em função da velocidade. O índice de refração então ele pode ser descrito como a razão da velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio onde a luz está se propagando. Então a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio que está se propagando. Então C dividido por VB, isso é referente a NB, é igual a 1,25. Vou substituir NA pela mesma relação, a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio A. E aí então, a partir dessa relação, a gente vai trabalhar ela aqui um pouquinho, tá? E vamos chegar então quanto que vai valer então a velocidade que a gente quer determinar. A gente pode cancelar aqui a velocidade da luz nos dois casos, então a velocidade VA é igual a 1,25 VB. Sabendo dessa relação, então, a gente quer encontrar quanto que vale VB agora. Temos, portanto, que VB é igual a 1 sobre 1,25 VA.
fazendo então essa razão aqui, a gente chega então que a velocidade em B é 0,8 VA, ou seja, é 80% da velocidade que eu tenho no meio A. Tá? Então, se eu tenho 80% aqui da velocidade, significa então que ela sofreu 20% da redução. Logo, houve uma redução de 20% na velocidade do meio B em relação para o meio A. Certo? Então, toda vez que a luz passar então, do meio A para o meio B, ela vai cair aí 20% a sua velocidade. Por fim, então, para encerrar aqui essa aula, o último exercício. Na experiência de Young, um feixe de laser com um comprimento de onda de 560 nanômetros incide sobre uma fenda de separação D. O experimento produz um conjunto de franjas de interferência, cuja a distância entre a franja construtiva central e a primeira franja construtiva à direita é de 4 centímetros. Sabendo que a distância da fenda até o anteparo é de 2 metros, calcule a separação D entre as fendas. Então, a experiência de Young consiste nisso daqui. Então, a gente tem aqui a nossa frente de onda, com um comprimento de onda lambda, que foi fornecido aqui pelo problema, 560 nanômetros. Tá? Ele deu para a gente, então, aqui, passando por essas franjas, ele vai produzir, então, um padrão de interferência a uma distância D aqui, que é de 2 metros. Tá? Então, o anteparo está aqui a 2 metros. Eu vou ter aqui nessa posição a franja central e no ponto P aqui a franja que ele diz que está a 4 centímetros dessa posição aqui. Tá? Então, essa é a relação que eu tenho. Eu quero que ele determinar, então, justamente essa distância D aqui entre as duas fendas. Bem, para resolver o problema, então, a gente vai partir então da relação matemática que a gente tem para interferências construtivas, já que a gente está avaliando aí os pontos claros da interferência, então interferência construtiva. Para esse caso, então, a gente tem D, que é a distância aqui entre as fendas, vezes seno de θ, que é igual a m lambda. Tá? Seno de θ, então, é o ângulo que eu tenho aqui formando entre a distância D aqui, tá? Até a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui até o ponto P. Como eu estou considerando então a primeira franja à direita, ali, segundo fala o problema, então se é a primeira, a gente vai adotar então m igual a 1 nesse problema. Bem, o problema não deu para a gente quanto que vale θ, a gente precisa encontrar então quanto que vale esse θ. A gente vai tirar o θ a partir então justamente desse triângulo retângulo aqui. Tá? Então esse ângulo θ aqui, eu tenho essa altura que eu tenho a distância da minha franja central até a primeira franja, que é o que eu estou chamando de ΔY nesse caso. Tá? Para encontrar esse θ, então, eu vou utilizar então a relação trigonométrica da tangente, tá? Porque eu só tenho o cateto oposto e eu tenho aqui o cateto adjacente. Nesse caso, então, tangente de θ é igual a ΔY dividido por D. ΔY é essa distância e D, então, é o nosso cateto aqui adjacente. ΔY vale 4 centímetros, ou 4 vezes 10 a menos 2 metros. A distância D é 2 metros, então dividido por 2. Eu vou ter então que a tangente de θ é igual a 0,02. A gente não quer saber a tangente de θ, a gente quer descobrir quanto que vale θ. Então faço o arco tangente de 0,02 e θ então ele vale 1,15 graus aproximadamente. Bem, tendo θ, então, a gente tem todos os valores agora aqui para substituir e encontrar quanto que vale esse D. Logo, então, D vai ser seno θ igual a lambda, já que m é igual a 1. Isolando, D vai ser lambda dividido por seno de θ. O lambda fornecido no problema é de 560 vezes 10 a menos 9 metros, que é o 560 nanômetros, dividido por seno de 1,15 graus. Realizando, então, essas contas, a gente chega, então, que a distância ali que separa as duas fendas é de 27,9 vezes 10 a menos 6 metros, ou 27,9 micrometros. Tá? E
com isso, então, a gente chega aí ao resultado final do problema. Bem, pessoal, então seria isso daí. A gente resolveu aí 4 probleminhas relacionados, então, a essa penúltima aula que a gente teve. São problemas aí bem simples, aplicações diretas praticamente das fórmulas, então não tem muito problema aí com relação a isso, tá? Então, agradeço aí vocês mais uma vez pela paciência. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí, como vocês já estão habituados. Agradeço mais uma vez e até a próxima.